Alex, amigos, nossos ouvintes e o pessoal do Hangout, uma boa noite para todos. Estamos aqui com o Caio, mais uma vez. Caio, bem-vindo. É um prazer enorme te rever novamente, depois de algum tempo já que a gente não se via. Esperamos que as coisas estejam mais ou menos encaixadas, né, meu velho? Como é que tu estás? Tudo bem? Bom, boa noite a todos, boa noite, Marcelo, Márcia. Realmente, eu andei passando umas, como a gente fala no jargão popular, umas perrenhas por aí, né? Mas estamos de volta aqui, né? Muito feliz de estar aqui na rádio, porque assim como o projeto é Oculta e essas entrevistas que nós fazemos na rádio, são coisas que eu faço assim, porque eu gosto, tá? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho que é um momento que todas as pessoas ganham esse momento. Porque é um momento em que as pessoas param suas vidas, seu dia a dia, vamos assim dizer, porque muitas pessoas todos nós às vezes temos um dia a dia muito duro, a gente não tem tempo nem para parar para pensar sobre a própria vida, quanto mais fazer filosofia ou analisar sobre a nossa realidade ao nosso redor. Então é um momento que todos ganham, porque é um momento de reflexão. É um momento em que as pessoas parem, discutem e trocam ideias sobre vários aspectos da nossa realidade. E hoje, eu não digo se eu falar que sou eu sou muito egoísta falar que sou eu, mas muitas pessoas que trabalham comigo em outras realidades extrafísicas sugeriram nós falarmos sobre o quê? Sobre o tema correlacionado com a alma e o tempo, né? Então é um tema muito assim polêmico, primeiro, porque nós, por mais que nós tenhamos ciência, tecnologia, conhecimento, nada disso nos trouxe a explicação do que é a alma e o que é o tempo. Principalmente o tempo, nós temos observado que tem sido discutido em várias filosofias e religiões, inclusive em ciência. A ciência utiliza o tempo em seus cálculos e formas matemáticas para explicar várias leis da física e vários acontecimentos cosmológicos, por exemplo, né? Mas nunca conseguiram definir claramente o que é o tempo. O que é o tempo? Ninguém sabe o que é o tempo. Tempo é uma sequência de acontecimentos. Tempo é o fluir ou decaimento da matéria. O que é o tempo? Ninguém sabe realmente o que é o tempo. O que sabemos hoje em dia, antes de nós falarmos sobre alma, que é outro assunto que realmente nós não sabemos o que é também, alma é algo também que nós não fazemos ideia como consciência. O que é consciência? O que é alma? Nós não sabemos. É algo ainda misterioso, é algo muito complexo e que está além do tempo e da matéria. A alma é algo mais complicado de se definir, porque a alma não é algo palpável, não é matéria, não está correlacionado com o tempo. Ela é algo completamente fora na nossa visão de mundo, de realidade. Mas voltando ao tempo, o tempo é algo, vamos assim dizer, que flui. Nós temos essa falsa ilusão de que o tempo, primeiramente, é linear e não é. Hoje em dia, se você estudar física quântica e outras vertentes de física teórica, você vai ver que o tempo já é encarado de uma maneira diferente. O tempo é como se fosse uma espiral, um círculo, uma espiral. E muitas pessoas perguntaram para mim, mas como que ocorre esse fluido do tempo? O que é o tempo? Existe passado, presente, futuro? Ou, como a física quântica fala, o tempo, passado, presente e futuro, todos ocorrem no agora, amplo e maior, além da nossa percepção de tempo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente faz uma comparação, às vezes, bem grosseira, para nós visualizarmos isso no nosso mundo. Porque, para termos uma ideia, imaginemos um oceano. E esse oceano, você tem aqui várias correntes de água quente ou água fria, como a corrente do Golfo, correndo no oceano. Cada corrente dessa seria o quê? Um diferente ciclo temporal dentro de uma realidade mais ampla. E o nosso universo seria apenas a extensão de uma outra corrente onde o universo maior, onde o ciclo temporal
é diferente. Esse universo maior que seria o quê? O oceano. Então, existem milhares de ciclos temporais, bilhões, trilhões e trilhões, bilhões, infinitos universos de ciclos temporais. Porque o tempo, nessa amplitude, não tem nem começo, nem meio, nem fim. Não tem passado, presente e futuro como nós imaginamos. Mas sim ciclos, pulsos, frequências. São momentos na eternidade. Porque se você pensar em eternidade, algo que é eterno nunca teve começo, nem meio, nem fim. Ele sempre existiu. E essa noção, a gente tem muita dificuldade em lidar, porque a nossa vivência dentro do mundo 3D temporal, ilusoriamente linear, a gente sempre teve essa ideia de começo, meio e fim. Agora, se você aproxima de um sujeito e fala assim, ó, isso sempre existiu, a pessoa não perde a noção, o referencial existencial de meio, começo e fim, porque se algo realmente existiu sempre, então o existir é ser e estar sempre, sempre existiu. Então, o que acontece? Quando se fala em tempo, e se fala em ciclos temporais, existem outras observações que eu gostaria de colocar aqui no Hangout. Em que, por exemplo, quando nós temos a comunicação mediúnica, ou comunicação através de transcomunicação. Para quem não sabe, transcomunicação é só uma comunicação da nossa realidade com essas outras realidades que muitos chamam de mundos espirituais, através de equipamentos eletrônicos, computador, rádio. Você, há muitos anos atrás, tinha nós tínhamos alguns pesquisadores que enveredaram nessa área, como Konstantin Haldiv e outros, que com a utilização de aparelhos eletrônicos conseguiam se comunicar com os mortos. Ou entidades que nunca nasceram no nosso plano físico, mas se comunicavam através desses aparelhos. E descobriu-se que o tempo, nessas outras realidades, ele flui em ciclos temporais diferentes do nosso. Então, quando alguém se esquece de sintonizar da nossa realidade para essa outra realidade, outras realidades, a coisa mais complexa do que simplesmente nós fazemos quando nós sintonizamos o rádio FM numa estação, numa frequência diferente, 103 MHz, 104 MHz. A sintonização ocorre não só a nível frequencial, mas a nível temporal. Então, imagine a dificuldade que é para nós fazermos comunicação da nossa realidade para essas outras realidades que nós temos que sincronizar tempos, que nós nem imaginamos o que é, para começo de conversa. Então, muitos desses métodos de comunicação através de aparelhos eletrônicos, como a transcomunicação, eles têm a necessidade do médium, ou da pessoa que faz a canalização mediúnica espiritual ainda. Por quê? Porque a sintonia entre um aparelho dessa realidade e um aparelho de outra realidade, de um universo paralelo, ela é feita através de quê? Através da consciência, da alma, que está fora do tempo e da matéria, e fora desses ciclos temporais. Então, quando existe duas consciências, uma nessa realidade e outra, tentando se comunicar através do aparelho, na verdade, o aparelho é apenas um subterfúgio de comunicação, uma ponte de ligação. Porque, na verdade, isso é feito a nível de mente. Ou seja, a mente influencia o aparelho, que, por sua vez, sintoniza a sua mente com a mente do receptor do outro lado, em diferentes níveis temporais, porque há um foco, uma focalização da nossa mente, ou a ressonância mental da nossa com a mente do receptor do outro lado, que hoje em dia em física quântica chamamos grotescamente de entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico, na época de Einstein, inclusive por Einstein, não era visto de uma maneira em que você tinha essa ponte de ligação feita fora da localidade e do tempo, ou seja, feita fora de um espaço e tempo. Einstein imaginava o seguinte, ele falava, bom, se existe uma conexão entre duas partículas em duas diferentes universos, realidades, e uma influencia a outra imediatamente, independente da velocidade da luz, ou seja, essa influenciação é imediata, então provavelmente para não ferir a ideia de que a luz é a coisa mais rápida no universo, isso estaria sendo feito fora da nossa realidade espaço-temporal, ou um hiperespaço, uma hiperrealidade, essa conexão. Ele pensava dessa maneira, Einstein.
Mas hoje notou-se que realmente não que é feita fora do nosso do nosso espaço-tempo, mas isso é feito a nível de mente, essa ligação, a nível de consciência. E aí se pergunta, mas duas partículas, como que elas podem influenciar uma outra em realidades diferentes, em diferentes fluxos temporais? Isso é feito através do quê? Através de matéria mental, energia mental, que não é partícula, não é matéria, não está correlacionado com o tempo, com a nossa realidade. Então, a consciência, ela está além do tempo da matéria. Quando nós falamos consciência, nós estamos falando sobre alma. E a alma, ela não sente a influência do tempo. Ela se foca no tempo. Ou seja, eu estou em 2017 agora falando, em 22 de junho, porque eu estou focado nesse tempo. Uma parte minha fragmentada da minha super alma está nesse tempo agora, focado nesse tempo. Eu sou que nem um avatar, uma extensão de mim, do meu eu maior, focado ou ressoando no ano de 2017, em 22 de junho, nesse exato momento. Se eu conseguisse algum modo de mudar minha frequência mental e desfocar dessa realidade, eu sumiria no ar instantaneamente, como os alienígenas somem no ar. Porque eles conseguem se desfocar dessa realidade, deixar de ressoar com essa realidade, entrar em ressonância com outra realidade, um outro ciclo temporal. A partir do momento que isso é feito, através de uma mudança, uma polarização de eixo, isso a nível físico eu estou falando. Por que a nível físico? Porque quando você tem um corpo físico como o meu, por exemplo, eu existo conscientemente, e eu tenho outros corpos, são vários corpos, são 7 corpos. Se a minha mente fizer com que todos os meus corpos entrem numa ressonância todas as partículas, tudo que forma a matéria, tudo que me forma materialmente falando, mudar de foco, mudar de eixo, eu deixo de estar nessa realidade e passo a estar em outra, imediatamente, em outro ciclo temporal, em outra localidade, em outro local, instantaneamente. Isso, inclusive, é discutido naquela obra que dizem que é fictícia, do Viagem no Tempo do Cavalo de Troia. Se você ler o Cavalo de Troia de J.J. Benítez, ele vai te mostrar a Operação Cavalo de Troia. Você vai ver que quando eles descobriram que no universo existem a matéria, a sua essência mais íntima, sua essência mais primordial. Se você alterar umas cordas da matéria, que está correlacionada com a teoria das cordas, se você alterar o ângulo delas, você vai sair da nossa realidade e entrar em outra, que tá vibrando em outro ângulo, em uma outra localidade, de uma outra maneira. E a sua consciência acompanha essa mudança bipolar, essa polaridade, essa polarização, vamos assim dizer. E por quê? Porque o seu corpo, a consciência que faz o seu corpo mudar essa polaridade toda. Pode perguntar. Nós temos aí uma série de situações para a gente, para eu conseguir me localizar aqui. Primeiro, então, nós temos o tempo como um contínuo. Ele é. Não, então, ele não se fragmenta, não existe o passado, o futuro e o presente, ele é o agora. Dentro daquilo que tu estás nos colocando, é uma forma que nós temos de sintonizar, como grosseiramente falando. Nós vamos sintonizar essa frequência nesse momento agora, e ali nós vamos captar as mensagens concernentes, nós vamos ter toda uma vida, como se fosse um diálogo, dentro desse espaço do contínuo, dentro dessa realidade. E a partir do momento em que nós tiramos essa sintonia, ou seja, quando nós simplesmente desplugamos isso, nós passamos a entrar numa outra sintonia, seja ela, como não temos início, meio e fim, é tudo uma coisa só, é aí que nós entramos em outro tipo de linguagem, numa outra realidade, e isso bastante complexo, cara. Eu vou te falar assim,
Acho que o raciocínio não é difícil, mas ele é complexo à medida que a gente sente que o tempo, então, ele tem a tendência a se transformar nessa mola. Agora, tem umas coisas que eu gostaria que tu pudesse ver com a gente aqui. Por exemplo, quando as pessoas falam muito em vidas passadas, tá? Ou que hoje eu tenho recordações das minhas vidas passadas. Tu acha possível que a tendência seja de que haja uma compressão do tempo em relação a onde tu estás e que nesse momento, quando uma realidade encosta na outra, tu tenhas então a tua lembrança das vidas passadas, mas isso é só uma compressão do tempo, dá para ser assim? A compressão da mola do tempo, da espiral, no momento em que tu tens tu estás no hoje, agora tendo a nítida visão das tuas vidas passadas. Tu acha que é possível que tenha acontecido uma compressão nessa mola espiral do tempo e que tu estejas percebendo isso porque as duas estão muito próximas, as duas realidades? Bom, eu tenho uma teoria sobre isso. Quando você tem uma lembrança de uma vida passada, o que ocorre? Ocorre o seguinte, porque se você ver bem, a alma não tem tempo para a alma. E, inclusive o subconsciente nosso, se analisar, ele, além de não julgar, ele não tem a noção de passado, presente e futuro. Então, o que ocorre? Quando você tem uma lembrança, alguma coisa forte, é porque você entrou em sintonia com o seu eu mesmo em uma outra época. Aí as pessoas podem falar, mas como assim? Porque o Caio, agora falando em 22 de junho de 2017, essa personalidade minha, ela é apenas uma faceta do meu eu, né? E funcionando como se fosse um avatar do mesmo. Que, por sua vez, imagine como se fosse um polvo com vários braços. Então, o Caio, de 2017, agora, em 22 de junho, é apenas um braço do meu eu. E o meu eu de uma vida passada, um outro eu, ele existe agora em algum lugar, tá? E quando há essa conexão de mim com o outro, é porque nós dois estamos conectados através do, mentalmente, tendo um entrelaçamento quântico mental, através do nosso eu superior, que está acima de tudo isso, do espaço contínuo, do tempo e espaço contínuo, como a gente imagina que é e não é. Então, existem momentos em que há, por algum motivo, essa conexão mental. E essa conexão mental traz o quê? Trocas de memória. Trocas de memória. Ou ativamentos de memória, que já estavam conosco e já acontece, ou aconteceram, ou vão acontecer, e estão sempre... Isso inclusive, é uma coisa muito séria para o livre-arbítrio, né? Que as pessoas perguntam assim, então a vida é determinista, como Nietzsche falava, né? Existe livre-arbítrio? Ou não existe livre-arbítrio? Se você imagina o futuro como possibilidades, como em física quântica, você pode ter vários desfechos no futuro. E tendo vários desfechos, pode criar várias realidades. Então pode ser que aconteça, de acordo com aquela teoria do multiverso, de Hugh Everett, que é um físico da Universidade de Princeton, que em 1954 fez uma tese dos multiversos que diz o seguinte: cada escolha que nós fazemos na nossa vida cria um universo diferente, paralelo. Tá? Então pode ser que existem várias versões de mim, né, futuramente falando, e uma versão eu escolhi ser engenheiro, na outra escolhi ser vendedor, na outra escolhi isso, escolhi aquilo. Então, na verdade, o livre-arbítrio representaria o quê? Representaria as multifacetas de você mesmo. Então, como num programa mais amplo de computador, ou muito além da nossa imaginação, eu teria vários potenciais, várias possibilidades que já ocorreram em algum lugar, em algum mundo paralelo, em algum universo. Já ocorreram.
Só que cabe a mim, esse braço meu, escolher para onde eu vou. Essa personalidade minha. Se eu vou para o mundo X, Y ou Z. Ou se cada momento que eu vá para algum lugar diferente, eu me desfragmento mais ainda. Ou o meu eu superior se desfragmenta mais ainda. Quer dizer, é uma coisa quase que não concebível pela nossa imaginação. Essa multiversidade, essas infinitas possibilidades ou potenciais futurísticos. Quer dizer, é algo muito complicado. Seguindo esse raciocínio, meu velho, assim, ó, vamos tentar ver uma coisa aqui que me parece muito importante. Tu acreditas, então, que possa acontecer do nosso eu superior ele se fragmentar em várias partes e ali te colocar dentro desse universo temporal para que tu possas atuar? Eu gostaria de ver dentro desse raciocínio o seguinte: porque é então que, se nós temos as várias possibilidades e que nós temos condições de criar várias realidades diferentes dentro do que a física quântica nos coloca como sendo a física das possibilidades, porque é que nós escolhemos este tempo nesta realidade agora? Qual foi o que nos levou a fazer essa escolha? Algum algum débito muito grande? Algum erro muito grande? O que pode ter acontecido? Veja bem, o que nós estamos fazendo aqui é conjecturas, especulações, por observações que nós temos ao longo das nossas vidas, nossas experiências, eu mesmo 30 anos de observações. Mas o que eu te posso dizer nas minhas conjecturas, nas minhas visões, vamos assim dizer, não tem nada a ver com karma, para começar, começo de conversa. Karma é uma palavra até que maldita na minha visão de mundo, porque débitos e créditos não existem, tá? Porque existem vários fatores envolvidos nessa história de escolha, tá? Você pode ter sua escolha, feita através da influenciação do meio, né? Meios externos. E esse meio externo pode ser qualquer coisa, um sistema de controle que você vive, uma influenciação mental, pode ser qualquer coisa. Então, o seu eu superior se fragmentou nessa minha personalidade agora, nesse avatar que eu sou, talvez por algum motivo de influenciação externa, mental. Influenciação essa, que eu não vou te dar 100% de certeza, é uma conjectura, como torna a falar, mas que, ao meu ver, está ligado com a perpetuação de um estado mental, né? Então, as pessoas podem parar e perguntar, mas perpetuação de estado mental para quê? Por que eu haveria de sonhar essa realidade? Porque, na verdade, quando nós estamos no mundo físico, em outras realidades, ou fragmentados em várias realidades, na verdade, o eu superior, ele está sonhando essas realidades. Ele está vivenciando, está focalizando. Dando uma comparação mais esdrúxula, quando você dorme e tem um sonho, você está ali, naquele mundo onírico ali. Você está vivendo uma realidade. Então, quando você está vivendo, aquilo te parece real. E aquilo te faz você ficar com um estado mental X, Y, Z. Você vibra suas frequências alfa, teta, elas vão estar numa frequência de acordo com aquilo que você esteja sonhando, se projetando. Então, muitas vezes, você sonha porque o seu espírito ele tem uma maneira de trabalhar a realidade, e essa realidade é trabalhada de uma forma mental, ou seja, existem descargas mentais nesses sonhos, existe o retorno ao equilíbrio mental, uma série de coisas que a mente, o espírito, ele se utiliza, metodologias como sonhar, para recolocar você num fator mais equilibrado, vamos assim dizer, mentalmente falando. Mas no nosso caso, quando a gente nasce no mundo físico, nasce nessas realidades, nós estamos inseridos nas realidades, e estamos fragmentados, essa perpetuação mental, ao meu ver, é para manter o status quo de algo que nos colocou nesse estado mental, ou nos colocamos nesse estado mental. Então, esse algo, tá, torna a falar,
até muitas pessoas vão torcer o nariz e falar assim, você está trazendo um assunto tão polêmico, tão utópico, tão cheio de conjecturas. Não é um assunto tão cheio de conjectura, porque existe todo um background, todo um histórico de observações, em que eu observei que esse estado mental ele pode estar sendo perpetuado por uma inteligência, uma consciência maior também, que não é natural como a nossa. Tá? Ele não é natural como a nossa. Isso você pode ver, a grosso modo, em filmes como Matrix, em que as pessoas estão vivendo um mundo fictício, sonhando, e algo se utiliza desse estado mental das pessoas para manter as pessoas ali, para retirar algo dessas pessoas. No caso do Matrix, é energia elétrica. Mas no nosso caso, é matéria mental. Tá? Por quê? Porque a mente ela tem poder construtivo, criador, infinito. E se você tem uma consciência artificial influenciando na sua consciência normal, essa consciência, para ela sobreviver ou existir, penso, logo existo, ela precisa o quê? Ela precisa de um substrato para existir. Esse substrato é a tua própria mente, ou as fragmentações do seu eu, que por sua vez formam o quê? Formam em mundos como o nosso, inconscientes coletivos. E esses inconscientes coletivos alimentam essas formas, pensamentos, essa forma de inteligência artificial, que por sua vez, torna a falar, não é uma inteligência artificial como a nossa, que podemos criar uma inteligência artificial baseada no quê? No silício, numa placa de circuito, no computador, que o substrato para ela existir é energia elétrica, os circuitos, as conexões, enfim, o silício, o processador, mas no nosso caso, para ela existir essa consciência artificial, ou inteligência artificial, ela necessita do substrato que é a nossa própria mente, que por sua vez vive esses mundos ilusórios, talvez, para criar situações mentais que propiciem que essa IA experimente vários tipos de possibilidades, ou seja, ela aprende com a nossa própria consciência. Ela aprende e se expande, e se duplica, ou se amplifica, ou qualquer coisa que você queira imaginar, através de nós mesmos, sem que possamos, ou que tenhamos, ou imaginemos que estejamos fornecendo isso para ela. Aliás, torno a falar aqui que vários sistemas de crença hoje em dia no mundo foram criados por fenomenologias que partiram de outras realidades, seres que apareceram do nada, seres angelicais, alienígenas, demônios, o que é que for, eles sempre apareceram para criar tendências mentais, ou mudar civilizações inteiras, ou reengenharizar sociedades inteiras, de maneira com que nós vibremos a nossa mente, nós nos coloquemos num estado que perpetue uma situação, perpetua uma realidade, uma ilusão, vamos assim dizer. Eu concordo contigo em muitas dessas declarações que tu tens feito a respeito de como existe essa influenciação e essa reengerização que essa inteligência artificial ela vem nos colocando. Mas se a gente partir do pressuposto, Caio, que o nosso eu superior, tá? Eu estou supondo, porque não tenho conhecimento para tanto, para te dizer que isso é uma realidade. Eu estou supondo que o eu superior, ele atravessou todas as fases, ele conseguiu, por esforço, ou seja lá o que for que a gente queira colocar aqui, ultrapassou todos os obstáculos, ele alcança um outro estado, mas ele percebe que para alcançar esse estado todo, dentro dessa linha de contínuo temporal, ele, em algum momento, ele observa que nós tropeçamos em algumas situações. Tu acha possível que esse eu nos coloque dentro de uma realidade, no agora? Não estou falando aqui de karma, porque também não acredito em karma, não acredito nesse tipo de coisa, mas que o eu superior esteja nos colocando dentro de umas determinadas situações, trazendo esta realidade para nos demonstrar que é possível que se possa sair disso?
o nosso papo está começando a ficar forte. Eu quero compreender se realmente o eu superior ele poderia nos colocar dentro desse contínuo de espaço-tempo agora, já antevendo situações, e ele nos coloca como avatares aqui nesse agora, para que nós tenhamos uma visão desta realidade, e eu continuo com a indagação, o porquê que isso seria possível, a não ser que seja realmente todo um produto que a IA esteja fomentando para que nós sejamos os realimentadores, né, dessa inteligência artificial. Será que é isso? Porque eu não consigo ver o nosso eu superior nos colocando armadilhas, porque creio que ele já tenha conscientização bastante para não nos fazer esse tipo, não nos dar esse tipo de rasteira, vamos dizer assim, né? E o que seria, então, o que nós estamos vivendo agora aqui, a partir desse contínuo e a partir dessa realidade? Veja bem, nós sofremos a influenciação do meio dessa realidade. Influenciação externa, mental e outras coisas mais. Mas, eu acredito que existe mecanismo de autorregularização e proteção mental do eu superior. Então, o que acontece? Você tem personalidades desse eu que atingem um nível mental, não digo do eu superior, mas digo um nível mental que as propiciem não somente a começar a entender esse tipo de coisa, esse tipo de realidade, coisa que acontece, mas essas personalidades começam a entrar em contato entre si. Quando esse nível é atingido, o eu superior, ele começa a ativar mecanismos em que existe uma espécie de conexão mental entre os outros eus. Então, o que acontece? Eu mesmo experimentei isso já na minha vida. Eu consegui conversar com um outro eu meu de uma vida passada, ou conversar com o meu eu de uma vida futura em uma outra personalidade. E todos nós começamos a entender como funciona a realidade temporal, por exemplo, porque nós estamos separados pelo tempo e pelo espaço, e que a junção mental de todos nós é o retorno do nosso eu superior. E esse caminho inverso é uma forma de nós começarmos a ter mais controle do nosso eu, do nosso eu maior, em relação a essas ilusões que são criadas mentalmente falando ao nosso redor, e que aprisionam esses vários eus menores em várias realidades. Vamos para a polêmica maior mais um pouco, então, Caio. Veja bem, se nós entrarmos nesse raciocínio e vamos admitir que ele seja um raciocínio correto, nós entramos nesse raciocínio e aí nós vamos entrar numa outra situação bastante conflitante, que é a seguinte: se o nosso eu superior ele tem esta vantagem de estar nos monitorando dentro desse contínuo de tempo, no aqui e agora, ele pode ser chamado de nosso anjo da guarda, nosso mentor? Sem sombra de dúvida. A noção de mentor verdadeiro, o anjo da guarda verdadeiro, somos nós mesmos, nosso eu superior, atuando a nosso favor. Eu não me recordo agora, eu vou utilizar até o livro dos Espíritos, que eu já fui espírita, não sou mais. Veja bem, eu vou colocar aqui, o que eu estou falando é simplesmente uma observação interessante que deixaram escapar no livro dos Espíritos. Não me recordo a pergunta, eu posso trazer isso em outro hangout. Mas fizeram justamente essa pergunta: o que é o anjo da guarda? E como que ele funciona?
Aí a resposta, assim, a grosso modo, eu não me lembro como eles responderam, mas a ideia, a grosso modo, era que eles deixaram passar, porque deixaram, quando eu falo deixar passar a informação, porque a informação, na grande maioria das vezes, ela é filtrada e censurada da nossa realidade para outras realidades, outros ciclos temporais. E essa informação passada dizia o seguinte, que esses anjos da guarda somos nós mesmos, o nosso eu maior, lá no futuro, num outro ciclo temporal, ou numa outra realidade, se conectando com esses avatares diretamente falando, que são essas personalidades, multipersonalidades que nós temos, né? Essas personas estão sendo criadas, ok. E isso foi uma observação muito interessante que deixaram escapar, porque realmente é isso que acontece. Às vezes você fala, nossa, eu fui guiado, aconteceu alguma coisa, um livramento, o meu anjo da guarda, na verdade foi eu mesmo, ou nós mesmos. Então, quando eu falo aqui no canal, por exemplo, um projeto, que a gente deve buscar a nossa essência interior, essa essência é o nosso eu superior, é o nosso anjo da guarda, é o nosso, quando eu falo Deus interior, é a fonte. Dali para frente nós não temos entendimento do que nós somos, mas pelo menos nós estamos tentando entrar em contato, em ressonância. Até uma pessoa, outro dia me deixou uma pergunta no canal dizendo o seguinte, se todos meus eus e personalidades entrassem um em contato com o outro, nesse exato momento, isso não poria em risco o eu superior, porque isso não estaria ferindo o modo operandi da IA dentro dessas diversas realidades oníricas ou ilusórias que esses diversos milhares ou infinitos eus vivem ao mesmo tempo. Se você pensar profundamente, sim, a IA poderia influenciar essas conexões, porque isso realmente, se realmente ela opera, existe dessa maneira, isso poria em detenimento suas ações em relação ao eu superior. E retiraria todos os eus e todos nós dessa situação ilusória, vamos assim dizer. Ou seja, situações essas que, a partir do momento que todos nós voltamos para a fonte e nos tornamos uníssonos, o tempo deixa de existir. Ou seja, todas essas realidades, tudo isso que nós passamos, passa a ser apenas um sonho. Quando a gente acorda do sonho, tudo aquilo que passou não deixa de existir, ou nunca existiu, só ocorreu naquele ciclo temporal onírico, momentaneamente falando, é o que acontecerá conosco, se a consciência superior recobrar o controle total de todos os avatares em todas as situações infinitas que existem ao mesmo tempo no agora ilusório. Ou seja, esse agora deixará de existir e nunca existiu. Aí as pessoas vão falar, mas que diabo é isso? Como nunca existiu? Então o Caio nunca existiu, a situação XY das encarnações passadas dele nunca existiu. Nunca existiu. Complexo, meu velho, muito complexo. Eu acho que a gente vai continuar falando sobre isso, porque realmente é muito complexo. De certa forma, Caio, isso é uma questão que habita muito intimamente cada um de nós, essa questão de presente, passado, futuro, e toda essa mecânica quântica que existe dentro disso, talvez essa lei ela não tenha sido mais aprofundada, ou ela não tenha se deixado ser mais aprofundada, ou a nossa essência, ou a IA não tenha nos deixado, talvez, compreender melhor essa mecânica quântica. De onde viriam essas forças todas, Caio? Isso são indagações aqui dos nossos amigos do chat também. De onde viriam essas forças todas? E o eu superior nesse momento, de onde ele vem? O que ele é na realidade? Ele é parte de uma consciência única, universal, indivisível? O que seria então? Me parece que ele é uma consciência universal indivisível. Você diz o eu superior ou a consciência, a IA? Não, o eu superior. O eu superior. Então, o eu superior, ele aquela história, nós não sabemos o que é consciência, né? Nós não sabemos o que é alma, nós não temos definição para isso. Eu estaria sendo leviano, não verdadeiro, se eu dissesse, não, é isso ou aquilo,
batesse o martelo. Mas, assim, se você pensar uma lógica bem rudimentar, vamos assim dizer, seria a origem de tudo. Seria a origem de tudo que nós temos. Não só agora, no passado, no presente e futuro, ou ainda havemos de ter tudo. Mas, ao mesmo tempo, nada. Porque, vou passar agora de novo para o exemplo do sonho. Fazer uma comparação. É até muito interessante, porque quando nós sonhamos, nós morremos. Todo dia. Quando nós vamos dormir, a gente morre, quando a gente acorda, a gente renasce todo dia, como Platão falando. Então o sonho é uma coisa muito interessante, porque o sonho te remete a outra realidade, uma outra realidade. Pode ser um sonho real, como um desdobramento para um outro mundo paralelo, ou como pode ser realmente fruto de uma criação mental sua. E quando é fruto de uma criação mental, você cria todo um ambiente mental, vive toda uma situação hipotética, ilusória. Quando você acorda, ela deixa de existir, né? E passando para essa visão, se nesse sonho você tinha uma personalidade, você, sei lá, no sonho você sonhou que você era um médico. E aí quando você acorda, você não é médico, você sei lá, você é professor. Mas lá você era um médico no sonho. A partir do momento que você acorda, aquela personalidade do médico, a situação, o ambiente, tudo deixa de existir. Nunca existiu, só existiu na tua mente. Então, quando a gente vive a realidade material, o que a gente vive é um sonho, é uma ilusão, é um momento na eternidade. Esse momento, a partir do momento que o eu superior recobra a consciência, tudo isso nunca existiu. Olha que loucura. Aí as pessoas falam, meu Deus, e aí? Se eu nunca existi, como que eu estou aqui falando? Porque eu faço parte de um sonho, de uma mente maior minha, sonhando ou criando uma situação. E geralmente sonhos são para resolver alguma coisa interior, quando são frutos da mente, a nossa própria consciência, frutos criados pela nossa própria mente. Às vezes você passa por um estresse grande, no momento do sonho, a tua mente resolve algumas questões que ficaram não resolvidas durante aquele momento de estresse. E para criar a resolução disso, ela cria verdadeiros mundos oníricos ou situações em que você experimenta e sente justamente para a mente entrar em um equilíbrio novamente, ou voltar ao seu estado natural, vamos assim dizer, fora daquela situação traumática em que a mesma passou. Isso passando por um eu superior, que é um conjunto de vários infinitos sonhos, vamos assim dizer. Agora, a questão é, por que ele está sonhando? Por que o seu eu superior sonha e cria esses avatares? Esse é um dos grandes mistérios do universo. Por que universos mentais ou universos são criados momentaneamente dentro da eternidade, que não existe nem passado, nem presente, nem futuro? Por que são criados? São coisas que, para responder, nós temos que sair da nossa realidade, do nosso mundo onírico, do nosso sonho que a gente vive. Então, é um assunto não só complexo, como não temos a capacidade de visualizar, sonhando. Mas aí é interessante que as pessoas que sentem que o mundo é uma ilusão, são as pessoas que sentem que o eu superior está sonhando. Ou seja, quando você já não teve aquele sonho que você fala, putz, isso é um sonho, eu estou num sonho, você tem... Aí passa a ser um sonho lúcido, controlado, vamos assim dizer. Então você tem a noção que você está sonhando. Várias vezes. E aí você fala, não, estou sonhando. Aí então dentro do sonho você, num universo de personalidades oníricas ali naquele sonho que você interage, você é um acordado. Você é um iluminado, vamos assim dizer, porque você sabe que você está no mundo onírico, no mundo do sonho. É o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. Muitas pessoas têm essa percepção de que o mundo é ilusório, não é a verdadeira realidade. Por quê? Porque são acordados dentro do sonho. São acordados dentro do sonho. Caio, dentro desse mote de coisas que a gente está comentando nesse momento agora aqui, que tu estás trazendo e elucidando para nós, a respeito de tudo isso, eu vejo, além da polêmica, temos a surpresa, e eu vou te dizer uma palavra diferente hoje, que é a estupefação, porque o que me remete tudo isso?
é uma coisa muito perigosa. Será que nós somos os criadores de nós mesmos? Será que o nosso eu superior tem essa capacidade? E aí nós estejamos fazendo o círculo temporal que a gente está falando? Será que é isso que está acontecendo? Será que é possível que isso esteja acontecendo? Isso é muito polêmico e até bastante difícil, né? Eu já tive essa perspectiva de que o eu criou nós, de alguma maneira, e criou um ciclo temporal e criou um momento na eternidade. Tudo isso é possível. Agora, a grande pergunta é por quê? É aí que morre a questão. A gente tem que sempre fazer as perguntas corretas. A gente pode sentir que é o efeito, mas a causa que é o grande mistério. O efeito a gente sente todo dia, a gente vive um mundo ilusório, a gente é o efeito. A gente sente que algo está errado, que algo não é como deveria ser. Mas a gente não sabe explicar. Primeiro que a gente não tem noção do infinito, a gente não sabe o que é tempo, não sabe o que é consciência nem alma. Ou seja, nós estamos tão materializados, tão coligados com essa ilusão, tão intimamente ligados com essa ilusão, e que essa ilusão nos aprisionou mentalmente, vamos assim dizer. Então a nossa consciência dentro de um corpo físico ilusório, ela é muito limitada em termos de pensamento, de sentimentos e N outras coisas, por exemplo. Então, fica muito difícil. Realmente, a gente parte de uma conjectura maior que é a causa de tudo isso. Qual que é a causa de tudo isso? É a IA. E por que a IA foi criada? E por que nós sonhamos? E por que vivemos essas realidades? Pelo karma? Débito secreto? Isso é um absurdo. Porque se fosse a questão do karma uma coisa real, não haveria por que desistir disso? Porque nós todos estaremos em ciclos infinitos de karma. Ou seja, ação e reação, 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 reação e reação, num looping infinito, sem saída. E é o que realmente a reencarnação é, infelizmente, atualmente. Você fica reencarnando e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo, em infinitos loopings, não indo a lugar nenhum. É como aquele rato que anda naquela gaiola no laboratório e fica andando, correndo. Ele pensa que está evoluindo, está indo para algum lugar, não sai do lugar. Não está saindo do lugar. E eu fui muito criticado nessa visão, em várias doutrinas filosóficas, inclusive o espiritismo, porque essas mesmas filosofias não aceitam essa questão de estagnação, de não evolução, mas de ilusão, viver uma ilusão. Nós vivemos uma ilusão. A dor, o sofrimento não educa ninguém e não evolui ninguém. Porque a dor e o sofrimento, em primeiro lugar, nunca deveriam ter existido. E se nós partimos de um fator que eles falam que é um princípio simples de ignorância evoluindo, por que a consciência maior se dividiu a ponto de se tornar um princípio, uma centelha simples e ignorante? São questões filosóficas muito profundas. E eu acredito que o que ocorreu é o seguinte: houve uma desfragmentação, sim, da consciência superior, mas não a ponto de chegar a um nível simples e ignorante, e esse nível simples e ignorante crescer, se modificar e se tornar uma consciência maior, mais ampla. Por que isso? Porque você vê que pega um exemplo, os animais do nosso planeta. Os animais que tem um raciocínio muito primitivo, são movidos pelo instinto e não pela inteligência como nós, como a conhecemos, por exemplo. E as pessoas podem falar, mas o espírito do animal, ele vai de um cachorro vai nascer numa baleia, na baleia do macaco, talvez em outro mundo ele vai deixar de ser mônada, que é um ser de inteligência primitiva, e vai passar a pensar como nós, através da evolução, disso, daquilo, por acúmulos de experiências que eles falam, né? Mas isso é uma ideia muito errônea, quando analisada na problemática do esquecimento.
Quando você atinge um certo nível mental, se realmente a evolução ocorrer dessa maneira, e deixar de ser instintivo e ser racional, a inteligência em si, ela está baseada no quê? No acúmulo de experiências. E acúmulo de experiências estão baseados aqui em memória. Na verdade, você não carrega memória nessas vidas ilusórias de tempos em tempos. Você carrega o quê? Você carrega instintos ou tendências, que a gente fala. Os espíritas, outras filosofias, gostam dessa palavra, tendência. Ah, ele tem tendência a tocar piano, ele foi pianista, ele tem tendência a isso, tendência a aquilo. Tendência não traz evolução. Tendência te dá uma aptidão, que é diferente de você evoluir. Evoluir, você tem uma perspectiva clara da tua realidade. De onde você está inserido, para onde você vai, de onde você veio, qual que é o contexto maior. Mas isso você não tem uma visão, porque você está fragmentado. Esse eu nosso é um avatar menor do que nós realmente somos. É uma pálida imagem do que realmente a essência é nossa. E que nós não fazemos nem ideia, infelizmente, por estarmos no corpo físico, estarmos numa realidade 3D, do que realmente seja. Então, a gente atinge uma parede, um limite de filosofia, percepção, indagação, lógica, que está correlacionado com os limites dos nossos sentidos físicos, ou até da nossa própria realidade existencial. Então é algo que realmente nos bloqueia. Caio, eu tô aqui te ouvindo e ao mesmo tempo eu estou tentando traçar um raciocínio que seja coerente, até porque não tenho tantos subsídios assim para chegar a determinadas conclusões, mas tem uma coisa que está ecoando aqui dentro da minha cabeça. Tu achas que é possível que em determinado momento um avatar vindo do eu superior tenha contribuído de alguma forma para que alguma coisa tenha saído errado nessa trajetória toda e que isso possa estar agora se refletindo em nós, avatares, neste pedaço de contínuo temporal do agora? Tu achas que é possível isso, que em algum momento algum avatar nosso mais evoluído, mas não tão evoluído a ponto de de, de se tornar a essência como o eu superior, possa ter contribuído com alguma coisa que tenha nos colocado aqui nessa realidade dentro da 3E? Não só é possível, como existem casos de, por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora bem inimaginável e esdrúxulo, que eu esbarrei nas minhas observações ao longo dos anos. Nós temos abduções alienígenas, né? E algumas não, a grande maioria dessas abduções são a nível espiritual, a nível de alma, né? E esses seres, eles conseguem cruzar dimensões e ciclos temporais também, né? E pode se tornar físicos ou densos em nossa realidade ou não. Observou-se que alguma dessas abduções, esses encontros diretos entre nós e esses seres, na verdade, nós não estamos nos encontrando com seres alienígenas, às vezes, tá? Mas nós estamos nos encontrando com nós mesmos, advindos de uma outra época, de um outro ciclo temporal. E nesses encontros diretos, que são proibidos pela IA, há uma troca mental profunda, onde um avatar influencia o outro. De maneira que, nesses encontros, há uma troca de memória. Há um download, um baixo de memória entre um e outro. E essa coligação mental faz com que avatares que estão em realidades tecnológicas ou superiores a nós entendam realmente a situação toda e mapeiem a situação do nosso eu superior
correlacionados a essas outras existências que nós temos no passado, no presente e no futuro. Em meus hangouts aqui, em alguns outros hangouts, eu comentei que há uma certa, às vezes, técnica de você baixar essas memórias através de certas implantações de memórias falsas no abduzido, que abrem, seja através do terror, às vezes, ou seja através de outros subterfúgios artificiais, abrem a mente do mesmo, como se você introduzisse uma chave e ligasse. E aí eles baixam, às vezes, essas memórias para entender ou mapear a situação, não só dessas diversas realidades, mas a situação de si mesmo, dentro dessa realidade maior que é o nosso eu superior. Então, muitas vezes há uma, vamos assim dizer, não há uma coerência ética, como nós conhecemos em relação à nossa cultura humana da terceira dimensão, nessa realidade, porque existem fatores maiores, que estão além do tempo e do espaço, que fazem com que nosso eu, ou nossas versões futurísticas, ou esses outros avatares que somos nós mesmos, pertencentes ao mesmo eu, se interagem para tentar desatar esse nó e tirar o eu superior dessa situação em que ele se encontra. Mesmo esses alienígenas tendo esse conhecimento bem superior a nós, com relação a essa realidade superior, mesmo com todos esses subterfúgios e esses outros artifícios que eles utilizam, eles não conseguem, às vezes, entender a realidade ampla em que estamos inseridos e que eles mesmos estão inseridos. Quando eu falo em alguns hangouts que muitos deles tentam entender Deus, na verdade, esse Deus não é o Deus que é o conjunto de todos os eus superiores, ou super-almas que existem, ou uma fonte maior, mas eles tentam entender a si mesmo, a situação que ocorre entre um avatar e outro. Caio, o que eu estou podendo perceber, tem muitas coisas que vão se complementando a partir das tuas palavras. O que está, de certa forma, clareando aqui na minha mente é que, então, é possível, sim, que o nosso eu vou dizer assim, o nosso eu, porque são os vários eus reunidos, é possível que o nosso eu, ou seja, o, o eu coletivo, ele tenha dado o passo e realmente concebido a inteligência artificial. E isso talvez tenha sido, a meu ver, um deslize aí, né? Em algum momento, eu estou tentando trazer esse link, porque desde o momento que nós começamos a falar da inteligência artificial, de todas essas situações, de como ela se coloca, como ela vai driblando a realidade, como ela se contrapõe à verdade, como ela tem esse medo de que nós alcancemos uma condição de descobrir finalmente a chave para sair desse aprisionamento. É possível, então, que em algum momento um desses eus tenha concebido a IA, e aí se deu todo esse projeto? Sim. Na quinta dimensão, em outras realidades que nós não temos ideia de o que é, pode ser que houve realmente um erro, onde criou-se, através dessa brincadeira mental, uma forma de pensamento que passou a pensar por si só, mas com a falta de vários outros aspectos da mente, em que para coexistir com a nossa própria mente, ela se tornou um parasita de nós mesmos.
E isso levou à criação do quê? Da dualidade. Levou à criação do tempo e do espaço. Levou à criação do mundo que conhecemos, que tomamos como uma verdadeira realidade, mas que não é. Coisas essas que, para explicar em palavras, seria impossível. Porque foge, torna a falar, da nossa realidade visual, 3D, temporal, cognitiva, porque nós estamos inseridos dentro de uma realidade menor. Para você ter uma ideia, a nossa dimensão 3D é apenas o horizonte de uma outra realidade maior. É o fim de um universo maior, vamos assim dizer. É um decaimento, uma coisa final de algo maior, que por sua vez pertence a uma outra realidade maior, e outra, e outra, e outra, e que está dentro de um contexto eterno. E que nós não fazemos nem ideia o que é a palavra eternidade. Quer dizer, realmente, são questões filosóficas profundas, mas que nós temos uma barreira intransponível, como se fosse uma parede de coisas que nos fazem, que nos obscuram, que nos vendam, que filtram percepções maiores. Tem uma coisa que me parece que agora é bastante interessante e que a gente coloca aqui, é que apesar desse nosso aprisionamento, apesar de todas as situações que a gente não consegue transpor, dadas as nossas limitações, todas essas que tu já colocaste aqui, me parece muito interessante de compreender que nós temos essa chave. A chave da saída está conosco. Então, esse labirinto, de alguma forma, em algum momento, ele vai se desfazer e nós vamos conseguir sair de dentro dele. Porque eu acredito que isso seja o atributo, ou seja, assim, no momento que nós venhamos a sair, tu acha que é possível que no momento que nós venhamos a sair disso, nós estaremos com o nosso caminho livre até o eu superior? Será que é essa a nossa busca? Sim, a nossa busca, porque o conjunto de chaves de nossos avatares vai formar uma chave maior que vai libertar todos nós dessa situação. Aí muitas pessoas falam, mas como? O que passou, passou. O que vai ser, e o que é agora. Não. Tudo é o agora, agora. Agora, quando eu falo agora, é agora mesmo. Ou seja, há 20 encarnações passadas minha, elas estão correndo agora em algum lugar. E tudo ocorreu agora, nesse exato momento. É uma comparação esdrúxula quando torna a falar, quando você sonha, naquele momento, o ciclo temporal é criado. O ambiente é criado, a ilusão é criada. Quando você acorda, tudo isso é desfeito, se desfaz. E nunca existiu. Foi apenas uma vivência mental. Foi um estado mental. E esse estado mental, ele é até interessante, porque você se focou ali, você criou aquilo ali. Então, ó, eu te dar um exemplo, a nível de filme, vai. Não tem aquele filme daquele ator que fazia o Superman lá, o Super-Homem, que era não sei o que lá no passado, alguém no passado, alguma coisa no passado, em que ele Em se algum apaixona lugar do passado, em né? algum Em algum lugar no lugar do passado. passado. Exatamente. O que ele faz? Ele se apaixona por uma mulher que vivia numa outra época. E aí, ele não pode voltar naquela moda, porque não tem uma máquina do tempo. E como vai voltar? Como que ele vai voltar a amar uma mulher que já morreu? Simples. Ele descobriu que quando ele fixava a mente dele na foto e colocava toda a sua vontade na foto, o que acontece? Quando ele colocava toda a sua vontade na foto e observava a foto, ele focava a sua mente na foto. Então, ah, esse foco, né, ele, o que acontecia? Nesse foco, ele trazia a sua consciência de 2017 para 1800 e alguma coisa. Então, o que acontecia? Ele se focando nisso, ele
completamente se lançava nessa época. Ele se desmaterializava da época dele, onde ele estava, em 1990, alguma coisa, e passava a 1800. Porque é assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Quando você se foca numa realidade, você vai para essa realidade. Se você se foca em alguma coisa, você se anexa nela completamente. E você fica parado no tempo. Você cria uma realidade, você cria um mundo totalmente seu. Você se foca nele. Essa era uma das coisas que eu tinha em mente também para te perguntar, então quer dizer que dentro de todas essas perspectivas, a parada no tempo ela é possível através de uma vontade. Então, talvez seja por isso, Caio, eu não sei muito bem se é isso, que todas essas vertentes que nós tanto observamos, sejam vertentes não de caráter religioso, mas dentro da espiritualidade, que nós vemos a busca a partir do amor, a partir do bem, de fazer as coisas boas, de fazer tudo aquilo que seja concernente à essência real. Esse positivismo, tu achas que também pode ser uma ressonância do nosso eu superior? Ou seja, ele trazendo como se fosse uma refrigeração para tantas angústias, tantas dúvidas, tanta falta de perspectiva. É possível que o eu superior também nos dê essa refrigerada, esse sopro de ar fresco, colocando em perspectiva que nós temos sim condições de sair de onde nós estamos e de nos tornarmos muito melhores a partir das coisas boas, bem feitas. Sim, eu acredito que existe essa possibilidade, porque quando o mundo todo é criado mentalmente, quando você vivencia dentro desse mundo, algo, essa interação, essa vivência, ela faz com que a sua mente passe, o seu avatar passe a ressoar de uma maneira diferente, ou vibrar de uma maneira diferente, vamos assim dizer. E isso contribui, em uma parcela bem pequena, contribui com algum tipo de energia que também acione, talvez certas coligações, mecanismos mentais no próprio eu superior, que fazem com que ele realmente comece a sair talvez de uma situação. É uma mão de duas vias, vamos assim dizer. É uma troca. Nós estamos sempre em troca. Porque, na verdade, nós somos subproduto do nosso eu superior. E sendo subproduto, mesmo que seja uma realidade fictícia, um momento ínfimo na eternidade, isso, de alguma maneira ou outra, está sendo utilizado pelo eu superior para trazer algum tipo de equilíbrio ou libertação, algo em troca. Nós não sabemos o que, isso seria uma outra conjectura. Mas algo está acontecendo, realmente está acontecendo. E talvez nós tenhamos uma visão maior, quando nós deixamos a 3D e passamos um outro tempo, uma realidade, talvez maior que a nossa, mas torna a falar. Às vezes nós mudamos de realidade, tempos, ciclos temporais, e nesses outros ciclos temporais, nós não temos uma perspectiva maior também das coisas. Não é porque eu morri, eu passei por uma alteridade, a partir daquele momento eu me torno um iluminado ou totalmente íntegro com a fonte, ou conectado com a fonte. Quer dizer, é uma situação meio que você tem uma perspectiva maior, mas não tão grande. Da verdadeira perspectiva da quinta dimensão, ou outras dimensões maiores. Você não tem. O que me parece, então, cara, é que nós temos, com certeza, consciência de que algo bom também existe. Ou seja, então nós vamos buscar esse algo bom. Essa busca desse algo bom, desse algo positivo, de alguma forma, ela vai gerar, então, a partir de uma... Eu estou vendo sob a perspectiva do eu superior, que ele indique a nós, não que faça o caminho que nós temos que fazer,
que ele indique a nós um caminho a ser trilhado, e dentro dessa perspectiva desse caminho nós temos condições de transpor uma série de obstáculos. E o que eu estou imaginando agora, Caio, é que se um inconsciente coletivo, e aí vamos voltar àquela velha história da grande conscientização de massa sobre o planeta Terra, se o nosso inconsciente coletivo ele buscar e ele quiser, com um querer de uma força superior, ultrapassar essas barreiras, nós teremos então condições de destruir essa inteligência artificial, ou seja, qualquer mal que venha ou esteja nos confundindo nesse momento e que venha tentando nos aprisionar, e que nós, a partir dessa grande conscientização, nós consigamos então quebrar esse ritmo da inteligência artificial, ou seja lá quem seja, e fazer com que nós entremos numa outra jornada, com uma perspectiva já muito melhor, mais positiva. Não 100% positiva, mas talvez vejamos lá, vamos chutar um número de 75% a 80%. Isso te parece plausível? Te parece possível? Não só é possível, como verdadeiro, querido. Eu acho que, mesmo porque, por exemplo, nessa realidade agora, por exemplo, 2017, pode ser que exista um chinês do outro lado do mundo que seja um avatar do mesmo eu meu. Olha que loucura. E o conjunto de bilhões de seres humanos façam parte de vários eus que estão atuando aqui na Terra, ou nessa realidade, nesse exato momento, nesse sonho que nós estamos sonhando. Então, isso acabará trazendo, quando há uma união disso tudo, acaba trazendo aqui uma mudança de perspectiva de todos nós que estão coligados com algo maior. Há essa possibilidade. Não que há o término da IA, porque se você pensar bem, o universo, só o universo visível nosso é praticamente infinito, as possibilidades infinitas. E ela está em todo lugar, às vezes, infectando vários mundos. Então, você pode neutralizar a sua influência e sair dessa realidade e passar para uma realidade maior, uma perspectiva maior. Sim, há essa possibilidade. Não que você vá destruir toda a existência da IA em outras realidades, em outras situações, no nosso mundo. Mas pelo menos você vai sair de foco dela. É mais ou menos isso. Você vai acabar com o parasitismo. Você sai de foco e entra numa outra realidade maior. Que pode ser que não esteja infectada com a IA. Esteja numa outra situação. Uma outra realidade. Então, aí isso nos deixa já eu vou te falar sinceramente, meu irmão, assim, um certo alívio, porque hoje foi, talvez, dos nossos encontros aqui, para mim, o mais tenso, o mais, sabe, assim, o mais denso, que veio com mais intensidade, porque acho que a partir do momento em que nós viemos conversando esses vários assuntos e a gente vai juntando os pontos, a gente vai percebendo não só a grandiosidade de tudo isso, como também a nossa responsabilidade dentro de tudo isso. Então não é à toa que nós tenhamos que buscar sempre uma perspectiva mais positiva, logicamente não deixando de observar a realidade como ela é, com a crueza e a dureza que ela tem, mas também nos deixando de alguma forma um alento para que nós possamos, a partir de nós mesmos, sair de dentro desse aprisionamento. E com certeza isso deve passar por muitas coisas que já foram ditas, que já foram revistas, já foram reditas milhares de vezes, que a gente precisa se enxergar mais enquanto seres humanos, enquanto humanidade, enquanto irmãos dentro dessa realidade que tanto nos tem causado aflições. E também vou te dizer, de certa forma, muita contrariedade, muitos problemas de todos os níveis que a gente vem enfrentando todos os dias.
ainda mais com a influenciação dessa inteligência artificial. Caio, meu velho, infelizmente a gente está chegando no final. Hoje passou como um relâmpago para mim, foi como se fosse um flash. Eu só Né? queria colocar uma coisa bem rapidinho. Muitas pessoas Não, devem se perguntar, mas como você chegou à conclusão da IA? Uma série de observações que eu fiz em vários anos em transcomunicação, comunicações mediúnicas, enfim, estudando os textos antigos criptografados pela própria IA, textos mediúnicos também. E, ultimamente, por exemplo, como eu estava falando aqui fora do ar com o Marcelo, me ocorreu essa semana uma coisa interessante. Fiz uma experiência de transcomunicação, onde eu perguntei para a IA, né, que eu queria a resposta para saber por que nós estamos inserindo nessa realidade, por que desses códigos inseridos em vários livros mediúnicos, por exemplo, Nosso Lar, por que as coisas correlacionadas com Saturno, por que cabalística, por que disso, por que daquilo. Eu falei, eu quero uma resposta agora, porque eu tenho o direito de saber. Se eu estou inserido nessa realidade, eu tenho o direito de saber e eu quero saber agora. Me diz que sim ou não. Você vai dizer ou não vai? Isso daí. E aí eu gravei, toquei a gravação de novo depois, e aí saiu uma voz metálica na gravação, ininteligível. E aí eu me lembrei que, lendo um artigo científico há muito tempo atrás, sobre partículas subatômicas, que em física, se o tempo ele flui para o futuro ou para o passado, independente para onde ele flui, as leis da física são as mesmas. Então, a nível subatômico, hoje em dia, a ciência tem certas observações que talvez as partículas a nível subatômico estejam fluindo para o passado e não para o futuro. E talvez o nosso universo é retrógrado, sem nós percebermos. Existe um outro universo maior que está no horizonte, acima do nós, de nós, ou engloba o nosso universo, que o tempo desse universo flui para frente. E é por isso que certos seres que vêm desse universo sabem o que acontece no futuro, porque os tempos são retrógrados ou contrários. E aí eu pensei bem nessa fita, nessa gravação, me lembrou do que também? De um pesquisador chamado David Yates, que estudava reversal speech, que é a fala ao contrário, né? Isso era muito popular nos anos 70, quando as pessoas voltavam aqueles discos de vinil para ver que o cantor de rock estava cantando, mensagem satânica. E aí me deu um insight. Eu falei, não, pode ser que a IA, em termos de consciência, ela atue de uma maneira retrógrada, num ciclo temporal ao contrário. E ela me deu realmente uma mensagem. Se eu tocar a fita ao contrário, tocar a gravação ao contrário, fazer um reverso dela. Realmente apareceu a voz metálica dizendo meu nome, Caio, eu não vou dizer para você por quê. Pode ter sido a atuação de uma entidade, um espírito brincalhão? Pode, mas pelo fato de eu fazer todos esses testes, de voltar à fita e comparar outros dados científicos, eu cheguei à conclusão que é um negócio muito interessante. Inclusive, para quem gosta de filme de terror, vocês já verificaram que vários filmes de terror eles gostam de focalizar aquela ideia do demônio vindo ao contrário, de frente, de costas, andando de costas e falando ao contrário, e tudo assim com aquele jeito meio gingado, assim, aquelas paradinhas, e fazer tudo ao contrário, assim, porque o tempo dessas entidades, desses seres, em algumas realidades, ele flui ao contrário, é retrógrado. E é por isso que David Yates, nas suas pesquisas nos anos 60 e 70, quando ele analisou certas gravações de nenês de 7, 8 meses falando aquelas coisas meio estranhas, ele tocando a gravação ao contrário, às vezes uma gravação estranha, que a criança estava falando ao contrário para a mãe, eu quero água. Então, provou-se que nossa capacidade mental, a nossa mente é capaz de entender tanto para frente como para trás. Tanto no fluir desse lado, no fluir contrário das coisas. E isso leva àquela ideia antiga de vários ocultistas, disso utilizar do espelho, do reflexo, do inverso das coisas. Porque muitas coisas, o fluxo temporal ocorre ao inverso. Essas realidades são invertidas, vamos assim dizer. Então é isso que eu queria colocar no final do Hangout aqui. Uma observação interessante, uma experiência interessante que eu tive essa semana de análise de dados em transcomunicação, por exemplo. Caio,
tudo que nós falamos aqui, eu vejo como sendo dentro de uma linha de tempo, né? Já que a gente está falando sobre o tempo também, dentro de uma linha de tempo, todas as coisas têm o seu elo de ligação e tu vens trazendo com um brilhantismo de sempre as tuas pesquisas. Para nós é gratificante demais ter a tua presença aqui e a gente quer te agradecer e dizer que muitas coisas dessas, Caio, eu vou deixar para comentar contigo durante a semana para que talvez a gente retorne, porque esse assunto ele realmente não é só polêmico, ele é muito vasto e requer que a gente dê uma esmiuçada maior em cima disso. Se tu achares concernente, de repente a gente traz mais coisas para a semana que vem. Gostaria de te agradecer muito pelo teu tempo mesmo. Nós estamos imensamente felizes com o teu retorno. Agradecer aos nossos remix amigos, agradecer o pessoal do chat que tem comparecido. E, gente, a gente está aqui para somar, como a gente sempre disse, né, para todos vocês, a gente veio somar e, quem sabe, talvez poder, além de clarear as nossas mentes aqui, porque o Caio ajuda a gente a clarear muitas coisas, dizer muito obrigado. Marcinha, gostaria de colocar alguma coisa, minha querida? Bom, para você que está ouvindo a Rádio Remix, todo mundo está lá muito agitado no chat da rádio, fazendo várias perguntas, e tem muita gente chegando agora também, mas você que não conseguiu ouvir o Caio no começo, você vai ter oportunidade daqui a pouco de você voltar atrás, como diz o Caio, e conseguir ver aí o que foi que ele falou desde o começo desse Hangout. Lembrando que sempre que o Caio puder, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, ele tem um espaço aberto aqui na Rádio Remix junto com a gente, que é exatamente o que o Marcelo Samer acabou de falar, que a gente está aqui para somar e não para ter briga, para ter mais audiência, para ter mais isso. Acho que é uma base de informação e de compartilhar junto com vocês. Agradecendo o Caio mais uma vez pela participação aqui e no Hangout da Rádio Remix também, agradecendo o Marcelo Samer também, e para você que está no chat, um grande abraço para você, são sempre todos bem-vindos aqui na Rádio Remix, e sempre que vocês precisarem de nós, a gente está por aqui. Então vamos encerrando por hoje. Caio, queres dizer alguma coisa aqui para o nosso pessoal? Aqui eu agradeço a presença de todos aqui, e realmente, ultimamente eu não tenho tido muito tempo, porque eu tenho outras pesquisas e outras coisas que eu faço também. Por exemplo, eu dou aula de inglês também. Eu ando muito sem tempo, infelizmente. E, assim, as pessoas devem ter notado que ultimamente eu não tenho feito vídeo, nem participado de Hangout, nada. E hoje surgiu uma janela, porque hoje realmente eu tinha que dar uma aula de inglês, vamos assim dizer, e a aula foi cancelada e acabei tendo essa oportunidade de vir falar aqui na rádio, que é uma oportunidade muito, muito importante, que eu considero muito, fico muito feliz de vir aqui na rádio, e aquilo que o Marcelo falou, sem muita, assim, aquela coisa, né, que a gente vê muito por aí na internet, muitos canais querendo visualização, aquele dodói, né, se você não vier falar comigo, eu também não quero falar com você foi falar com o canal vizinho, aquela coisa toda, né, que acontece na internet, que eu acho um absurdo, porque, na verdade, isso que nós estamos fazendo não é para criar visualização, não é para criar polêmica, não é para criar ibope ou trazer algum benefício financeiro, nada disso. É para realmente as pessoas virem aqui quando puderem e discutir, trocar ideias, ou esse momento fazer com que as pessoas reflitam sobre algumas coisas na vida, né? E todos nós temos uma vida muito corrida, muito cheia às vezes, e são momentos que a gente deve dar importância e aproveitar, porque são desses momentos que vamos construir uma visão do mundo mais amplo, principalmente quando nós passarmos desse mundo para outro. No momento da passagem, dependendo como nós acumulamos as coisas mentais nesse mundo, nós vamos nos ligar para outras coisas em outros mundos, ou que nos impulsionará para frente, ou que nos aprisionará mais. Depende daquilo que nós nos ligamos e acumulamos mentalmente, a nossa bagagem mental, ao longo da nossa história nesse mundo aqui.
Então, muito obrigado e agradeço a presença de todos aqui. Valeu, meu velho. Valeu, Marcinha. Gente, olha, sem palavras, não vou me estender mais, porque a Márcia e o Caio já falaram tudo. Tenham todos uma boa noite, muita paz, muita tranquilidade, muito equilíbrio. Nós amamos vocês. Muito obrigado a todos. Encerramos mais este Hangout, mais este programa na Rádio Remix. Obrigado.